Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre nós nessa noite aqui na nossa igreja. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 37 a 43. Evangelho do apóstolo João, capítulo 12, versículos de 37 a 43. E diz assim a palavra do nosso Deus: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu gostaria de convidar nossas crianças e as nossas professoras para orar por vocês nesse momento. Vamos abaixar nossas cabeças para falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, ó Deus. Obrigado porque a gente está aqui. Obrigado porque o Senhor nos escolheu e nos chamou e nos trouxe, ó Deus, ao conhecimento da Tua verdade. Eu te peço que o Senhor abençoe essas crianças nesse momento, que elas cresçam em graça e sabedoria e conhecimento da Tua palavra e nunca se desviem do Teu caminho, ó Deus. Que elas cresçam firmes, fortes na fé, cientes, ó Deus, de que o Senhor é o Deus da vida delas, assim como o Senhor é o nosso Deus. Então usa cada uma das suas professoras, que elas possam verdadeiramente acreditar na conversão dessas crianças e encarar esse trabalho como um ministério de fato, certos, ó Deus, de que a Tua palavra não volta vazia. Que o Senhor plante essa semente, que essa semente germine no coração delas e no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, certamente todos vocês já ouviram falar de José Saramago. José Saramago é um importante autor português, ele não é brasileiro, ele é português. E ele foi o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar um prêmio Nobel de Literatura, em 1998. Saramago, ele tinha uma maneira muito peculiar de escrever. Ele tinha uma maneira crítica de se expressar, isso aí com certeza. Ele não seguia muito bem as regras gramaticais, ele escrevia da forma dele. Um exemplo disso, ele termina uma frase, ele não coloca um ponto final. Ele só coloca um ponto final no final do parágrafo. Ele não usa interrogações, ele não usa travessões, ele escreve da forma que ele quer. É, de fato, uma maneira muito peculiar. E, ao mesmo tempo, ele trata muito sobre religião. Ele é muito crítico de várias formas. Ele criticou bastante vários dogmas da Igreja Católica. Ele fez declarações muito heréticas em suas obras sobre a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus Pai. E, apesar de todas essas contradições, ou talvez justamente por causa de todas essas controvérsias, ele acabou ganhando reconhecimento internacional. E muitas dessas obras, como eu falei, elas têm um teor religioso. Né? Elas, pelos próprios títulos, a gente consegue ver isso com muita clareza. Em 1947, José Saramago escreveu uma obra chamada Terra do Pecado. Em 82, uma obra chamada Memorial do Convento. Depois ele escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo. Em 2004, ele escreveu Ensaio sobre a Lucidez. E, certamente, é a obra que todos nós mais conhecemos, pelo menos aqui no Brasil. Em 95, ele escreveu Ensaio sobre a Cegueira. A obra se popularizou porque, em 2008, teve um filme baseado nela. Mas, se você não conhece a obra, eu conto para você agora qual é a história dessa obra. A ideia aqui é de que, em uma sociedade como a nossa, sem nenhum motivo aparente, de repente começa uma epidemia e todo mundo começa a ficar cego. Ninguém sabe qual é a causa, ninguém sabe qual é a cura, e a epidemia vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. E então Saramago vai conduzindo os seus leitores para entender como viver e como sobreviver nessa nova estrutura social, nessa nova realidade.
O ditado diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas em uma terra em que ninguém enxerga, quem governa? E então, eu queria ler com vocês agora um trechinho dessa obra. E vocês vão ver aqui, isso aqui é um diálogo, também sem travessões, sem pontos de interrogação. Como eu falei, ele escreve do jeito dele. Mas eu queria ler com vocês agora, que isso aqui que o Saramago tratou na obra dele tem muito a ver com a reflexão que a gente vai ter também nessa noite. É um diálogo, como eu falei, duas pessoas conversando, e a primeira pessoa diz assim: por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo, não veem. Todos os evangelhos eles foram escritos com um propósito muito bem definido. Os 4 evangelhos, apesar de suas diferenças, eles tratam de uma mesma verdade, de uma mesma vida, de um mesmo Senhor. Mas eles têm intenções diferentes. Cada autor tinha um público-alvo diferente, com um propósito diferente, e isso fica claro para nós na estrutura dos evangelhos, naquilo que eles priorizam ou não escrever nos seus evangelhos. Vocês podem ver, e vocês sabem disso, que tem parábolas que estão em um evangelho, mas não estão no outro, histórias sobre Jesus que estão em um e não estão no outro. Então, cada evangelista ele tinha um propósito, e ele ia escrevendo, estruturando a sua argumentação nesse evangelho a partir desse propósito. Então, se não era necessário para a minha argumentação colocar uma determinada parábola, eu não colocava e priorizava outros assuntos. E a forma mais fácil que eu tenho de explicar para vocês nessa noite, o propósito do evangelista João, o evangelho que a gente leu nessa noite, é dizer que João queria tirar a gente da cegueira. João encontrou a luz e ele queria que a gente acompanhasse ele nesse caminho. Ele recebeu fé e queria que nós alcançássemos essa fé também. A fé de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus. Do começo ao fim do Evangelho, essa é a bandeira que João levanta veementemente. É isso que ele defende, e não é força de expressão quando eu digo do começo ao fim. Literalmente, no primeiro versículo do primeiro capítulo, João 1:1, o evangelista nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já de cara, ele diz ao que veio: Jesus é o Verbo, e ele é Deus. Correndo para o outro extremo do Evangelho, chegando no finalzinho do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, João vai dizer assim para a gente: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E partindo dessa premissa, João vai construindo toda a sua argumentação, toda a sua tese, apresentando para nós a identidade de Jesus, baseada nessa perspectiva de que Jesus é o Filho de Deus. Cada milagre que ele vai apresentando para nós em seu Evangelho confirmava essa tese, defendia de que esses relatos apontavam para essa verdade. E assim João vai fazendo, capítulo após capítulo, passagem após passagem. Mas então a gente chega no capítulo 12, o capítulo que a gente leu agora. E João abre aqui um parêntese para a gente. Ele vai argumentando até aqui, mas aqui ele dá uma freada e ele explica para a gente uma coisa importante. No início desse capítulo 12, a passagem que está descrita para nós é a entrada triunfal de Jesus. As mãos estão erguidas com palmeiras, dizendo: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mas naquela mesma semana, essas mãos que levantavam as palmeiras se fechariam em punhos e diriam: crucifica-o. Crucifica, porque esse não é o nosso Deus. E nessa mesma passagem, assim que João relata para nós o momento da entrada triunfal, ele faz um contraste de homens gregos que estavam procurando Jesus para conhecê-lo, para ouvi-lo. E a gente já vê aqui uma premissa desse povo gentil que seria alcançado pelo Evangelho, do transbordo do Evangelho para além de Israel, para encontrar todas as nações, porque os seus não os receberam. E o parênteses que João abre para nós é exatamente esse. É dizer para nós que em meio a tantas demonstrações de poder, em meio a tantos ensinos,
a fé não brotou. Os homens continuaram incrédulos. E a partir dessa compreensão, eu queria convidar vocês nessa noite a refletir comigo sobre o seguinte tema: a incredulidade dos homens diante de Deus. E o primeiro aspecto que João nos apresenta nesse momento, no primeiro versículo, no versículo 37 que a gente leu, é a dureza do coração incrédulo. O versículo 37 diz assim para a gente: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. João passa a primeira metade do seu evangelho toda descrevendo esses milagres, descrevendo esses sinais para nós. Já no primeiro capítulo, Jesus encontra com Natanael e diz a Natanael, demonstra um conhecimento sobrenatural da vida de Natanael e diz: eu te vi, Natanael, antes de você chegar. E aí Natanael responde assim para ele: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E Natanael viu coisas muito maiores, milagres muito mais incríveis, pelo menos humanamente falando, coisas maravilhosas para um ser humano testemunhar. E aí João continua. Depois, no capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. No capítulo 4, Jesus cura o filho do oficial do rei. No capítulo 5, ele cura o paralítico no tanque do Betesda. No versículo 6, vemos Jesus andando sobre o mar. No versículo 9, Jesus cura um cego de nascença. E no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. E essa passagem aqui de Lázaro eu queria ler com vocês, porque é um exemplo bem claro dessa argumentação de João, dessa tese de João de dizer: eu estou apresentando os milagres, mas eu estou apresentando os milagres para provar que Jesus é o Filho de Deus. E aí João ele relata aqui as palavras do próprio Jesus. Ele diz assim para a gente, em João 11, 41 a 43. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão aqui presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E todo mundo viu Lázaro saindo, provando que, de fato, o que Jesus dizia era verdade. Ele era o Filho de Deus. Eram sinais maravilhosos e sinais de todos os tipos. E então você pode olhar para mim e perguntar: como é que as pessoas não criam que Ele era Deus? Eles viram tantos milagres, de tantas formas, milagres tão diferentes. Como podia o povo de Israel ainda assim não acreditar? E aí, em relação a isso, um teólogo chamado Matthew Henry, ele explica o seguinte para a gente. Porque muitas pessoas poderiam pensar nesse momento: isso aí é mais um charlatão, isso aí foi combinado, isso aí é um arrumadinho, isso aí é só mais um palco de um show da fé. Mas Matthew Henry fala o seguinte para a gente, para as pessoas que pensam dessa forma: os milagres eram muitos, diversos e de diferentes tipos, numerosos e frequentemente repetidos, e cada novo milagre confirmava a realidade dos que tinham sido realizados antes. A quantidade dos milagres não somente era uma prova do seu poder inesgotável, mas dava uma oportunidade maior para examiná-los. E se tivesse havido alguma trapaça neles, era moralmente impossível que em um ou outro milagre isso não fosse descoberto. Meus irmãos, não eram truques, não era ilusão de ótica, era o poder de Deus revelado aos homens. Mas a questão aqui é que os milagres eles não eram um fim em si mesmos. Os sinais que Jesus realizava eram validações do que ele estava dizendo. Os milagres, eles eram placas que apontavam para as pessoas para onde elas deveriam olhar. O problema foi que as pessoas viram as placas, mas não olharam para onde elas apontavam. Os milagres não eram um caminho para a salvação. Jesus era. E sobre isso, o D.A. Carson comenta o seguinte: nem mesmo os sinais milagrosos que João relata, cujo propósito exato era gerar fé, mostraram-se capazes de acender o fogo da fé nessas pessoas. Elas são como os antigos israelitas, a quem Moisés se dirigiu em Êxodo 29, dizendo:
com os seus próprios olhos, vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas, mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda. E eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais essa questão, pegando como exemplo um milagre, o milagre que está descrito em João capítulo 6, o milagre em que Jesus multiplicou os pães e os peixes. 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens. A história todos nós conhecemos. O povo seguia Jesus, já tinham visto outros milagres, ouviram o que Jesus fazia. E eles foram até um lugar mais distante do centro, uma área mais deserta, e Jesus estava pregando para elas. Chegou o final da tarde, os discípulos disseram: Jesus, não tem como alimentar esse povo, não tem onde pegar comida aqui, libera o povo para casa, manda eles embora. E aí Jesus pega os pães, pega os peixes, multiplica, todos comem. A Bíblia diz para nós que a multiplicação e o poder de Deus foi tão grande que sobraram o suficiente para encher 12 cestos. E Jesus diz: recolhe tudo que sobrou para que nada se perca. Mas o importante dessa parábola, para a nossa reflexão hoje, é o que acontece no dia seguinte. Naquela mesma noite, as pessoas comeram, se fartaram, os discípulos entraram no barco, atravessaram o mar da Galileia em direção a Cafarnaum, mas Jesus ficou na orla naquela noite. As pessoas viram que ele ficou, que ele não entrou no barco. Mas então, na manhã seguinte, elas voltam procurando Jesus. Mas elas não encontram Jesus, porque naquela noite Jesus realizou mais um milagre. Ele andou sobre as águas. Esse milagre só os discípulos viram, só os apóstolos viram. Mas aí ele se entrou no barco, seguiu para Cafarnaum e estava lá. Na manhã seguinte, quando as pessoas chegam, elas procuram: cadê Jesus? Cadê Jesus? Então elas percebem que ele não está lá, entram em barcos também, atravessam o mar da Galileia e vão para Cafarnaum. Eu não sei vocês, mas qual seria o primeiro lugar que você procuraria Jesus se você tivesse que procurar ele numa cidade? Na igreja, né? Os templos já não existiam mais nessa época, mas existiam as sinagogas. E eles foram para lá direto. Foram para a sinagoga, acharam de fato Jesus lá. E aí disseram: Jesus, a gente estava te procurando. Onde é que você estava? Como é que você chegou aqui? E aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês estão me procurando, mas não é a mim que vocês querem. Vocês me procuraram porque vocês querem mais pão. A intenção de vocês é essa. As palavras exatas de Jesus estão registradas no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E esse momento é muito significativo porque Jesus está dizendo para essas pessoas, com todas as letras, em que elas estavam errando. Jesus estava mostrando para aquelas pessoas que ele e o Pai, eles eram um só. Que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o cumprimento de todas aquelas profecias do Antigo Testamento, que Jesus era a materialização do proto-evangelho lá do Gênesis. Era ele, Jesus era Deus, e ele vira para aquelas pessoas e diz: eu estou aqui, falando para vocês sobre todas essas coisas, mostrando tudo isso a vocês, diante de vocês, aqui, agora, através desses milagres, mas tudo que vocês conseguem ver é um milagre. Vocês só conseguem ver pouco pão virar muito pão, mas o pão da vida, vocês não viram. O pão da vida, vocês não viram. A multidão viu o coxo andar, viu o cego enxergar, viu Jesus expulsando diversos demônios, mas a multidão não conseguiu entender que o verdadeiro e maior milagre que essa terra já viu era o próprio Cristo. Esse milagre eles perderam. Isso eles não conseguiram entender. Que pena, que pena. Eles não conseguiram perceber que não existiria maior milagre do que um Deus encarnar, viver por nós, morrer por nós e nos ajudar, nos desvencilhar das garras do pecado e da morte. Esse era e continua sendo o maior pecado, o maior milagre que Jesus podia ter feito por nós. Mas aquelas pessoas não entenderam isso. Elas só queriam mais pão, mais cura, mais bênção. Elas só queriam mais. Mais, maior, melhor, mais. Mas um Messias, não. Isso elas não queriam. E que grande honra, meus irmãos, é para um homem ver
os milagres de Deus assim. Mas ao mesmo tempo, que terrível desgraça é para um homem ver os milagres e não ver o poder de Deus por trás dele. Não ver a intenção real do Senhor de se revelar e dizer: eu estou vivo, eu estou aqui, olhem para mim, que eu vou salvar vocês. Isso eles não viram. E isso não aconteceu porque os sinais não eram claros o suficiente, mas pela depravação do homem, pelo coração duro, pela força do pecado. Eles estavam cegos para a verdade espiritual de que Jesus era o Filho de Deus. E no capítulo 1 de Romanos, no capítulo que a gente conhece tão bem, Paulo ratifica essa verdade. Paulo diz assim para a gente: porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os céus declaram a glória de Deus, e naquele momento, os milagres declaravam que Jesus era Deus. Meus irmãos, nessa noite estamos refletindo sobre o tema a incredulidade dos homens diante de Deus. O primeiro aspecto que nós vimos foi, de fato, a dureza desse coração incrédulo. Mas João nos dá um segundo aspecto que nós precisamos considerar, que é a soberania de Deus sobre a incredulidade. A partir dos versículos 38 a 41, João diz assim para a gente: para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, e não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Meus irmãos, não se pode crer naquilo que não se conhece. De fato, não se pode. Mas, ao mesmo tempo, um mero conhecimento cognitivo, racional, nominal, não vai salvar ninguém. Se o Espírito não iluminar, o homem não entenderá. Deus define a quem se revela. Ainda que você leia a palavra dele, se o Espírito não lhe iluminar, você não entenderá. Não gerará vida eterna no seu coração. E foi isso que aconteceu com aquelas pessoas. Romanos 9, versículos 14 a 16, nos diz o seguinte: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Assim como Saramago falou na obra dele, isso aqui não era uma cegueira pontual, era uma cegueira generalizada, uma cegueira em massa. E o que reforça para nós, meus irmãos, a honra que é ter sido escolhido para enxergar. A gratidão que a gente tem que ter no nosso coração de entender que existe uma porta estreita, porque aquelas pessoas não entendiam isso. E nós, pela misericórdia e graça do Senhor, não só entendemos, mas achamos a porta e passamos por ela. E glória a Deus por isso. Mas aquelas pessoas não entendiam isso. Não importa quantas versões da Bíblia você leu. Não importa se você consegue ler os originais em grego e em hebraico. Não importa se você consegue me citar todo o breve catecismo ou qualquer outra confissão reformada. Não importa. Se o Senhor não iluminar, não gerará vida. Se o Senhor não tirar o véu, sua eternidade não mudará. E Paulo fala isso para nós também em 2 Coríntios 3, versículos 14 e 16. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. É por isso que nós temos tantos teólogos afundados em imoralidades, tantos doutores em teologia, conduzindo o povo de Deus para o inferno, com suas heresias, com seu mau testemunho, homens que conhecem a palavra, mas não conhecem o Deus da palavra. É por isso que esses homens vivem dessa forma, e por isso que o povo de Deus viveu
igualmente assim, vendo tudo, aprendendo tudo, ouvindo tudo, mas não vivendo nada. O conhecimento de Cristo, igreja, entenda isso. O conhecimento de Cristo, sem Cristo, não salvará ninguém. Cristo salva. Ele escolhe, Ele é soberano. Não importa quão duro seja um coração, quando Ele determinar, aquele coração vai amolecer. Ele define. No trecho que nós lemos, a palavra fala sobre o profeta Isaías, citando que eles seriam cegos por causa da vontade do Senhor, que eles seriam endurecidos por causa da vontade do Senhor, mas todo o Antigo Testamento estava falando a mesma coisa. Os judeus não conseguiram correlacionar os fatos, não conseguiram ligar os pontos e dizer, não tem como um homem qualquer realizar esses milagres. O Senhor tem que estar com ele tem que ser diferente, ele tem que ser alguém a mais, não tem como. E eles não conseguiram ligar os pontos e perceber que era impossível um homem, um mentiroso, um charlatão, fazer tantos milagres, ter tanto poder diante de tantas pessoas. E às vezes é difícil a gente refletir sobre essas coisas. É difícil a gente ver como é pequena a parcela da população mundial que acredita em Jesus. Quanta incredulidade espalhada por toda a terra. Mas, meus irmãos, a nossa igreja, a igreja de Cristo, né? Não só a igreja presbiteriana da Encruzilhada, mas a igreja de Cristo não pode se desesperar diante dessa incredulidade, por mais dura que ela seja, porque a rejeição de Israel a Cristo não representou a frustração dos planos de Deus. Pelo contrário, a soberania de Deus conduziu a história dessa forma para que seus propósitos eternos se cumprissem em Cristo. Cristo precisava morrer pelos nossos pecados, não tinha outra condição, não tinha outro caminho, ele precisava morrer. E ele morreu pela incredulidade desses homens. Eles condenaram Jesus por serem incrédulos. Essa foi a decisão do Senhor. Essa é a decisão que ele tomou para conduzir a história. Então não nos desesperemos diante de tamanha incredulidade e perversão do mundo, ainda que sejamos minoria, ainda que sejamos poucos. Essa foi a vontade de Deus. Isso só ressalta mais uma vez a glória para nós, que é ter sido escolhido para guardar isso, para proclamar isso, para essa geração incrédula. Deus é amor, mas Ele não é só amor. Ele é justo, Ele é santo e Ele é soberano. Ele determina quem Ele escolhe, quando Ele chama e como Ele faz isso, e não o contrário. Ele determinou o tempo da nossa conversão, e não o contrário. Ele é soberano. Estamos refletindo nessa noite sobre a incredulidade dos homens diante de Deus. Até aqui nós vemos dois aspectos dessa incredulidade. O primeiro aspecto, a dureza do coração do homem. O segundo aspecto, a soberania de Deus sobre a incredulidade. Mas tem um terceiro e último aspecto que João nos apresenta aqui, que é a responsabilidade humana sobre a sua própria incredulidade. Um coração incrédulo, um Deus soberano e um homem responsável por aquilo que ele afirma crer. Versículos 42 e 43 do capítulo que lemos aqui de João, diz o seguinte: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Responsabilidade humana e soberania divina caminhando juntas, de mão dadas, como a gente vê ao longo de toda a Bíblia. Deus sempre define o que Ele quer e o povo sempre é responsável por aquilo que define viver. John MacArthur fala o seguinte para a gente, ratificando essa afirmação: a incredulidade do povo foi prevista e era exigida pela Escritura. E embora Deus tenha predestinado esse julgamento, este julgamento não ocorreu à parte da responsabilidade e da culpabilidade humana. A culpa e a racional e intencional decisão de não seguir a Cristo. A culpa ao se fechar os olhos para a revelação de Deus no mundo. A culpa em se fechar os ouvidos para a palavra de Deus pregada. A culpa, a responsabilidade em cada homem que ouviu o Evangelho e não seguiu a Cristo. Porque essa era a verdade e as pessoas não deram ouvidos. Hebreus 2, versículos 3 e 4 diz assim para a gente: como escaparemos nós
se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Um detalhe importante aqui, meus irmãos. O texto começa falando para a gente sobre as multidões, que elas não creram em Jesus. Mas depois João afunila para um grupo muito específico. Não era um grupo qualquer. João diz para a gente que a liderança de Israel, as autoridades também creram, mas escolheram não confessar Jesus diante dos homens, porque eles temeram ser expulsos da sinagoga. Não eram homens qualquer. Eram homens que deveriam cuidar do povo, ensinar o povo e dizer ao povo: isso aqui é a verdade. A gente tem que seguir por aqui, porque isso aqui é que vai salvar a gente. Esses homens, responsáveis pelo povo de Deus, negaram o próprio Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a nossa liderança não faça o mesmo. Que sejam homens fiéis, cada presbítero, cada diácono, cada pastor, cada seminarista, cada líder de PG, qualquer um de nós que assume qualquer posição de liderança para o povo de Deus, que nós entendamos que todos nós temos a obrigação de pastorear os filhos de Deus aqui nessa igreja. Todos nós temos a responsabilidade de conhecer a verdade e dizer para cada uma das pessoas que lideramos: esse é o caminho, esse é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus e nada mais. Nos versículos que nós lemos, nós vemos essa articulação de um motivo humano, né, fortemente repreensível para definir essa incredulidade deles. E Paulo fala sobre isso também para nós. Ele diz que homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E uma coisa interessante, o Evangelho de João é o único evangelho que não tem descrita a parábola do semeador. Mas que exemplo excelente a gente tem diante de nós agora, da semente divina sendo sufocada pelos cuidados e pelas preocupações dessa vida. Eles ouviram Jesus, eles viram os milagres, mas eles se preocuparam mais com a reputação deles, com o bem-estar deles, e sufocaram a verdade para poder convencionar e poder moldar o que era melhor para eles, melhor na cabeça deles. Um erro cometido consciente, porque Jesus também já tinha alertado eles sobre isso. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23, Jesus disse o seguinte: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão. Grande era o galardão desses homens, mas eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Perderam a salvação, perderam o galardão, perderam a vida eterna por causa da opinião dos outros. Antes tivessem sido perseguidos, antes tivessem sido expulsos dessa sinagoga por causa de Cristo. Deus estava entre nós e nós perdemos a chance de reconhecê-lo. Nós vimos o seu poder, ouvimos as suas palavras e nada mudou. E, meus irmãos, na intenção de tornar mais prática essa conversa, toda essa pregação, tem duas lições que eu queria deixar para vocês nessa noite, em relação a tudo isso que a gente conversou. A primeira lição é que, assim como em Israel, multidões continuam seguindo Jesus para alcançar bênçãos. Só para isso. Pessoas que amam mais a bênção do que o abençoador. Pessoas que têm mais fé na bênção do que no próprio Deus, que poderia abençoá-las. Que a gente não faça parte dessa multidão. E não só não façamos parte, mais do que isso, mas com coragem e preparo, a gente avise ao mundo e a todas essas pessoas de que existe uma porta que elas precisam urgentemente achar. Que elas precisam encontrar essa porta e passar por ela antes que seja muito tarde. Que nessa porta, nesse caminho, elas vão encontrar o pão que elas tanto querem. Um pão que dará vida. Encontrarão água que matará a sede delas para sempre.
encontrarão cura, uma cura que vai transbordar o corpo e alcançar a alma. Eles vão encontrar vida eterna. E a segunda lição, que nós possamos nos lembrar sempre da soberania de Deus na nossa salvação. E que isso nos ajude a perceber a honra e com gratidão a forma como nós devemos nos sentir por estarmos sentados nesses bancos. Não é pouco, é tudo. Estar aqui hoje, ouvindo isso, guardando isso no coração, conhecendo e vendo Jesus, isso é tudo. Tudo. Mudou nossa vida para sempre, mudou nossa eternidade. Cristo. Não os milagres. Cristo. E se em nossos dias as tribulações se intensificarem, porque em algum momento elas vão voltar a se intensificar. Se for na nossa geração que isso acontecer, que nós formos perseguidos, dispersos e mortos em nome do Senhor Jesus, que nós não nos cobramos com esse véu de incredulidade na tentativa de nos protegermos, que paguemos o preço, demonstrando assim que durante todo esse tempo, toda essa trajetória de igreja, todos esses anos que passamos aqui dentro, nós possamos confirmar que não estávamos aqui pela glória dos homens, mas estávamos pela glória de Deus. E vamos até o fim, como Ele foi, pelo poder dEle, para a glória do nome dEle e não do nosso. Meus irmãos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem olhos, veja a revelação do Senhor. E para encerrar essa reflexão dessa noite, eu queria voltar a Saramago. Queria voltar a ensaio sobre a cegueira. Na epígrafe do livro, aquelas primeiras frasezinhas que os autores colocam no comecinho do livro, antes de começar a contar a história deles, Saramago deixa uma frase bem curta, e é com essa frase que eu queria encerrar essa reflexão nessa noite. Saramago diz o seguinte para a gente: se podes olhar, vê, e se podes ver, repara, antes que seja tarde. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos tirou da escuridão e da cegueira e nos trouxe para a luz da verdade. Temos consciência, Deus, e convicção e declaramos juntos, numa só voz, Jesus é o Filho de Deus. E assim como João fez, nossa vida, até o final dos nossos dias, levantará essa bandeira, declarando ao mundo de que o teu Filho é Deus. Ele é o Cristo. E só Ele salvará o mundo. Que o Senhor nos ajude a ter coragem para pregar esse Evangelho com prontidão, com preparo. Que a gente faça isso de coração, ó Deus. E que o Senhor nos ajude. Obrigado, mais uma vez obrigado, porque o Senhor não só nos livrou de uma morte eterna, mas nos livrou de viver nesse mundo terrível sem o Senhor. Que coisa horrível, meu Deus, é viver aqui sem a esperança e a certeza de que o Senhor é por nós. Cuida da nossa vida, guia os nossos passos e conduz tudo, ó Deus. Cada problema que temos está no teu controle, cada desafio que enfrentamos está no teu controle, cada coisa que perdemos está no teu controle, bem como cada bênção que o Senhor nos deu, porque nós não merecíamos nada e em teu Filho recebemos tudo. Guarda, Senhor, a tua igreja, guarda a igreja Betânia da Encruzilhada, ó Deus. Nos transforma, nos aviva, ó Deus, para viver esse Evangelho. Não nos deixa viver acomodados aqui dentro, sentados nesses bancos, ó Deus, ouvindo passivamente pregação após pregação, mas que essa pregação nos transforme, que gere vida em nós, frutos santos e eternos, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui. Obrigado porque o Senhor nos iluminou. E agora a gente enxerga a verdade, enxerga o teu Filho Jesus com clareza, e que assim seja pelo resto dos nossos dias. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.